Boa noite, Uberaba, boa noite toda a região. Está começando o podcast Dela com Elas. Essa é a estreia, né? O primeiro episódio. E eu tenho o prazer de receber aqui no Dela com Elas a doutora Alda Facuri, né? Que é advogada especialista em direito de família e as suas sucessões, né? Boa noite, doutora Alda. Boa noite, eu fiquei muito feliz com o seu convite, principalmente que é uma estreia, eu te desejo, assim, muito sucesso. O nome já é atrativo, né? Ah, com certeza, né? Dela com Elas, isso é mágico, né? Mulher, eu brinco que 53% da população é mulher e o restante são filhos dessas mulheres, né? Então, mulher está em tudo. Aliás, mulher, ela está aonde ela bem entender, né? Esse negócio de que mulher tem que um lugar específico para ficar, né? Na cozinha, no fogão, isso aí. Eu adoro a cozinha, adoro o fogão, mas quando eu quero, né? Não porque eu seja obrigada. Eu gostaria também de agradecer pelo presente, pelo mimo, né? Que a doutora Alda trouxe aqui, um presente aí pela estreia do podcast. E para a gente começar o nosso bate-papo, doutora Alda, falando um pouquinho sobre direito de família, porque às vezes a gente pensa que já sabe tudo, mas quando a gente, né? Quando acontece algo inesperado, até hoje eu estava conversando com uma amiga que, infelizmente, o esposo dela faleceu, e ela estava falando para mim, né, Márcia, você não pode imaginar o quanto é burocrático ficar viúva. A gente fica sem condições de vamos dizer assim, de curtir o nosso luto, porque são muitas decisões, muitas coisas que têm que ser tomadas, né? Enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, mas assim, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho, doutora Alda, a respeito de divórcio, né? Que, infelizmente, né, casa-se muito hoje em dia, mas também separa-se muito, né? E existe aí o divórcio consensual e o divórcio litigioso, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente a respeito desses dois tipos de divórcio. Bom, realmente você tem toda a razão. A pessoa casa muito, mas está divorciando muito. Eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Uhum. O conviver muito com o outro, isso tornou-se desgastante, porque todo mundo pensa que vai ver só à noite, mas na hora que você teve que enfrentar 24 horas não foi fácil. Realmente. Então, aí, literalmente, você conheceu a pessoa. O divórcio consensual é o nome disso. É um consenso entre os dois. Quando os dois decidem, né? Isso. Normalmente vão até junto no advogado para finalizar os termos. E muitas das vezes, quando é esse consensual, ele já traz os termos prontos. Eles já discutiram isso. Eu falo que essa é a fase boa do divórcio. Todo mundo deveria saber divorciar nessa fase. Porque o casamento é isso, ele tem fases. Sim. E aí ele tem a fase que você ainda consegue dialogar com o outro. Essa é a fase do divórcio. Do divórcio consensual, né? Aí depois que você não consegue mais conversar com a pessoa, que tudo já é briga, aí já é litigioso. Porque aí começa todo mundo não abre mão. Não abre mão do garfo que a mãe deu de presente, da TV que foi do meu cunhado, e assim começa a discussão. E aí não abre mão. E aí o homem, para ofender a mulher, não abre mão de filho, a mulher não abre mão da pensão, e assim alastra. Esse é a forma litigiosa, que é um litígio. Um dos dois procura advogado. Eu tento sempre perguntar se não tem como, pergunto se quer que eu ligue para outra parte, se a gente marca uma reunião, se nós podemos tentar essa forma de mediar entre um e outro, que sempre é o melhor. Com certeza, porque querendo ou não, foi um tempo de convivência, né? E às vezes a pessoa fala assim, eu não tô nem aí, não quero nem saber. Mas, de qualquer forma, mesmo quando um casamento acaba, um relacionamento acaba em brigas, ainda assim, é bem sofrido, né? Muito. Querendo ou não, mesmo as duas consensual. Partes, mesmo no consensual, né? Porque... E eu falo, se tem filhos, vamos tentar consensual ao máximo. Por quê? Porque filho é para sempre. Sim. E você não tem como dividir ele no dia do aniversário, não tem como dividir ele no dia do casamento, no dia da formatura. É único. Então você são momentos até que você vai ter que estar ali junto com a outra pessoa, junto com o outro. Né? Então... E é complicado de estar numa festa de aniversário, ter que tirar as fotos e um virado para a esquerda, o outro virado para a direita. Fazer duas festas. E a criança no meio, né? Ou fazer duas festas, né? Eu imagino que isso até... mesmo, assim, tendo o lado financeiro, mas esquecendo o lado financeiro até para a criança mesmo, porque
Parece que não, mas a criança ela se sente diferente. Por que eu tenho 2 festas? Por que eu tenho, né? Não, isso, é muito aquilo. difícil. Então, O muito reflexo complicado. vai para a criança. Porque por mais que você ache, ele é pequeno, não está ouvindo, ele sente tudo aquela Sente. problemática, ele entende. Hoje criança entende tudo o que está acontecendo. Então, Com assim, certeza. essa forma, se é litígio, deixa para discutir lá no advogado. Não conversa entre um e o outro. Eu gosto muito disso. Eu falo assim, olha, eu não reporto com você mais, eu reporto com o advogado dele, e o advogado dele reporta comigo. Porque a gente consegue, se o outro falou uma palavra meio assim para ferir, a gente muda a palavra, muda o contexto, para não deixar mais ferido. Porque Com não traz certeza. benefício nenhum, né? Ah, com toda certeza. Doutora, e a questão de bens, né? Que é como você falou, é a primeira coisa, né? Na hora que... Enquanto tá todo mundo bem, é meu bem, né? Mas na hora que surge as brigas, o divórcio, aí são os meus bens. Os meus bens. Né? O bem a maior das brigas, literalmente, é por isso. Muita gente se engana achando que é filho, mas não é. São os bens. O que se construiu junto. E eu falo que para isso todo mundo devia consultar um advogado antes de casar. Todo mundo. Exatamente. Eu teve uma vez que eu até tentei implementar isso. As pessoas que estão casando deveriam consultar um advogado. O famoso contrato pré-nupcial, né? Isso. Mas assim, às vezes, quando tá namorando e casa, nenhum dos dois tem nada. Os dois entram, né, somente com o amor. Só que com o passar do tempo, né, acabam adquirindo as coisas, né, os bens materiais. Então, independente de entrar no casamento com bens materiais ou não, a senhora indica que procure um advogado. Procure, só para saber o que te atende melhor. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa muito centralista, não vamos dizer egoísta, mas é uma pessoa que lida melhor com o dinheiro do que o seu companheiro, porque é isso. Só que as pessoas acham que se falar disso, o amor vai acabar. Ou vai achar que olha, eu tô interesse, né? Eu tô com interesse. Mas não é. Eu acho assim, o que te atende melhor? São questões práticas, É né? o que você... Porque assim, o que é a partilha? Construiu junto é 50% para cada. Mas de repente você colocou mais. E o outro colocou menos. E independe, hoje a mulher está colocando igual ou mais. Com certeza. Mas antes o homem jogava muito na cara. Eu que fiz. Mas a mulher estava contribuindo no lar. Mas não é antes não, viu, doutora? Ainda hoje? Ainda continua. Sim. Ainda continua. Não, assim, é uma verdade, eu escuto isso no estamos em escritório. 2024, mas ainda é assim. Sim. Né? O trabalho que é feito em casa não é valorizado. Né? Não é. Não é. Não é remunerado e não é valorizado, né? É como se fosse uma obrigação. Eu brinco sempre que qualquer funcionária do lar, né, ela também se alimenta no trabalho dela, né, na residência onde ela trabalha, muitas vezes mora, dorme lá e, no entanto, ela recebe um salário mensal, ela tem 13º, ela tem férias, né, tem todos os direitos que qualquer profissional tem. Então, essa ideia, ela é ultrapassada, mas ela sobrevive até hoje. Até hoje. E por isso que eu falo que se conversasse antes, eu falo que tudo que é combinado não é caro. Exatamente. É para ser cumprido. Então, se você também não se ilude a outra pessoa, não coloca aquela máscarazinha de rainha perfeita, de princesinha, e coloca suas vontades. Eu sou casada há 23 anos. E todo mundo olhava para mim e falava assim, a doida do casamento. Porque eu falei pro meu marido, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou arrumar, não vou passar, não vou ir... Porque era o que eu não queria. Exatamente. Você me aceita se você quiser, eu não tô te enganando. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Sim. Procurar um advogado e falar assim, qual é o meu limite? Olha, com bens, eu acho assim, se eu coloco mais, eu quero um pouco mais. Então vamos colocar no papel. O outro vai te aceitar ou não. Exatamente. Hoje, se eu fosse me casar hoje, devido aí às mudanças nas leis que estão acontecendo, eu me casaria apenas com comunhão universal de bens. O que ele já tinha. Claro. Porque, né, agora com essa questão, né, nova que está vindo aí, né, que quem é casado com a separação... Total de bens. Isso, total, ou a outra é o... Separação legal. Aquela que os bens adquiridos após o casamento. É o comum, né? Que é o comum, é o parcial de bens. É o parcial de bens. Então, nessa comunhão, herança já tá fora, né? Eu já queria muito conversar disso. Sabe por quê? Porque outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que ela chegou cheia de dúvidas. E ela é casada nesse regime de comunhão parcial. Ela falou assim, mais comum, assim? Né? Vai mudar tudo. Eu falei assim, primeiro é um projeto.
Vamos então começar. isso ainda não... Não, e não se sabe quando. É um projeto. Segundo. Mas o pessoal no TikTok já está assustando todas as Mas para mulheres, vender né? curso. Ou para... É público, né? Sim. Porque, na verdade, antes desse novo código, era assim. Porque a gente não é herdeira de marido. Ninguém quer ser herdeira de marido. Eu quero que é meu. Mas hoje, no código, tem algumas exceções que a pessoa, além de receber o bem, ela é herdeira. E aí ninguém quer isso. Imagina, você casa lá com separação de bens. O que você quer? O que é seu, o que é dele é dele. Aí você morre, você é herdeira. Hoje é assim. Mas antes não era. E eu não quero. Se eu estou casando com um regime de separação de bens, eu não quero que meus bens vá para a pessoa. Já está implícito, né? Pois é, só que hoje é. Ela concorre com os filhos dessa pessoa. Então é isso que vai sair. Mas se fizeram junto, continua meia. Ela já tem 50%. Então ela não precisa ser herdeira. E tá todo mundo, você vai perder tudo. Não vai. Você vai continuar com seus 50%. A maior dúvida é essa, né? Muita gente acha que vai perder tudo. Não vai perder nada. É só o que vem de herança. É só o que é de herança. O que para mim foi um erro absoluto desse novo código. E o próximo, se passar, vai vir para corrigir. É corrigir um erro. Então não precisa ninguém ficar alarmado, ninguém vai perder nada. O que construiu junto continua sendo meia. Daqui a pouco o pessoal vai estar querendo separar e casar de novo para casar em regime universal, né? É isso. Para não perder. Mas não vai perder. Esse novo projeto não é isso. Podem todas ficarem tranquilas. Foi só TikTok e gente querendo engajamento. Doutora, em quais circunstâncias o cônjuge tem direito à pensão após o divórcio? No geral, assim, a gente imagina sempre a mulher, né, requerendo pensão. Mas tem também o outro lado, né? Às vezes acontece também. E tá acontecendo mais, viu? Quando acontece? Bom, vamos lá. Hoje, para mulher, isso é mais raro. Porque nós somos para o mercado de trabalho. Mas, em contrapartida, alguns homens ficaram em casa. Sim. E aí, qual que é o requisito para que eu tenha direito à pensão? Uma é eu não trabalhar. É eu não ter condições naquele momento de trabalho. Então, por exemplo, se for mulher ou homem, eu estou desempregado, meu marido está empregado. Ele sempre manteve o lar ou me proibiu de trabalhar. Ele tem que me pagar a pensão. Só que hoje nos nossos tribunais, como tem entendido, e acertadamente, estipular prazo. Tá, você está desempregado hoje, mas você não vai viver nas minhas custas. Quanto tempo é esse período de pensão? Então, todos aqueles que estiver na dependência do outro, se for divorciar, ele tem direito à pensão. É essa dependência. Aí vem alguns outros critérios, né? É a dependência de quanto tempo, é doente, não é doente, é saudável, quantos anos, a idade, quem deu causa ao divórcio, porque mulher antigamente falava assim, eu perco tudo se eu largar meu marido. Mas na verdade ela tinha que ter dado causa ao divórcio e tinha que não ter emprego para ela perder o direito de pensão. Então, olha o que faziam com as nossas cabeças, né, antigamente. E as mulheres aguentavam um casamento a trancos e barrancos, porque literalmente achava que perdia tudo. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, gente, o que é esse perder tudo? Foi a minha primeira pergunta, o que é esse perder tudo? Aí eu descobri que você perdia o nominho do dito e o direito de pensão. Eu falei assim, quem quer pensão está trabalhando? Não, realmente, se você está trabalhando, né? Doutora Alda, posso pedir danos morais caso o motivo do divórcio seja uma traição? Olha, adoro isso. Hoje, assim, porque tem no Código Penal que traição é crime. Sim. Mas ninguém foi nunca lá querer que essa pessoa fosse punida. Agora, hoje, nos dias de hoje, o que seria uma causa indenizável? Porque isso é muito relativo, né? Eu brinco assim, depende de que lado que eu tô. Quem está me contratando? Porque não tem explícito na lei. Você trair o outro, traz ao outro o direito de indenização. Não tem isso explícito. Entendi. Mas o que é? O dano moral. O que me causou? Se me causa um constrangimento na sociedade, porque todo mundo já sabe. Se me causa uma doença, me causa uma depressão. Então, se eu consigo comprovar que o meu dano moral adveio disso, eu consigo sim. Ótimo. Aí, mulherada, olha... Eu falo que assim, que no Brasil é porque a gente não utiliza do que tem. Eu falo que a gente só ia parar de ser
furtado, roubado, quando a gente entrasse contra a pessoa com indenização. Eu fui assaltada na rua. Eu entrei com pedido de indenização, porque eu descobri quem era a pessoa. Ele foi criminalizado, ele teve pena, e assim que ele cumpriu a pena dele, eu entrei com pedido de indenização, porque ele lembrou de mim durante quase 20 anos. Eu entrei com pedido de indenização, e ele me pagou tudo. E foi danos morais? Não, foi danos... Primeiro, foi o moral e foi o material, porque ele rasgou minha bolsa, ele pegou o dinheiro. Então, assim, eu tive danos materiais comprovados. Olha e só. o moral, porque ele me causou um dano. E assim, é bom a gente falar sobre isso, porque eu mesma não sabia que cabia processar uma pessoa na vara civil, né? Na civil, né? Depois de comprovado na criminal. Da criminal, né? E ela te pagar uma indenização Sim, por ela ter te roubado, mesmo ela já tendo cumprido a pena, Sim. né? A pena... Mas ela te lesou. Ela te trouxe um dano. E, às vezes, o dano é irreversível, psicologicamente. Então, o dano moral, ele tem que ser custeado. Então, nos casos do divórcio, é a mesma coisa. Se me trouxe dano, eu tenho direito. E a gente mexe muito pouco com isso. E eu falo que a sociedade vai mudar quando a gente mexe no bolso do outro. Eu queria que muitas mulheres fossem atrás disso. Pois é, mas infelizmente a gente não tem noção do tanto de direito que a gente tem, né? É verdade. A gente tem direitos, mas a gente não tem noção. Por isso que eu acho que o seu podcast vai ser assim. Não, vai ser tudo para elas, porque é delas. Com toda certeza, com toda certeza. E a cada episódio, eu vou trazer aqui mulheres que são referência, mulheres que podem passar essa informação, né, em todas as esferas, né? Não só no direito, mas em tudo que é referente e inerente à mulher, né? Nem sempre eu vou estar aqui batendo papo com um homem, mas com uma mulher. Pode até ser um homem, mas assuntos relacionados, né, à feminilidade e a tudo que tem relação com a mulher, porque tem muita coisa. Parabéns pela ideia. Coisa. E precisando do jurídico, eu sempre vou estar com disponível. Toda certeza. Eu adorei. Sempre que eu precisar, vou correr atrás. Doutora, como reconhecer o meu divórcio no Brasil quando o meu divórcio foi feito em outro país? Bom, assim como o casamento. Tem aqui também o casamento. Casei, né? Fora. Se você casou fora, você está casada no Brasil? E o divórcio também? Não tá. Não tá. Tem um precedente. Eu posso alegar união estável aqui dentro. É igual carteira de motorista, né? Você leva o seu documento. É isso. Mas você não pode usá-lo em outro país, né? Você tem que... O que você tem que fazer? Você tem a certidão de casamento. Você tem que levar no consulado de lá. Você tem que levar para ele ser reconhecido. Então, assim que você entra nas embaixadas para reconhecimento, aí sim... autenticou, reconheceu, aí sim vai mandar aquilo pro cartório. Se você não tiver nenhuma residência aqui no Brasil, vamos supor que seja de lá para cá, casou fora, Portugal, qualquer outro país, manda pro consulado, ele traduz, vai mandar registrar. Se tiver alguma cidade do Brasil que você tenha domicílio, vai ser mandado para aquele cartório, a cópia, se não para Brasília. Mas ele tem que primeiro ser reconhecido para ser um casamento. Senão, te abre um precedente para união estável aqui dentro, porque é um documento, né? E no caso do divórcio, a mesma também coisa. A mesma Se coisa. você divorcia lá fora, você precisa regularizar ele aqui. Porque, às vezes, você compartilhou só os bens de lá. E aí tem os daqui. Então, isso tudo tem que ser verificado. Entendi. Aí, aqui, ele precisa ser homologado por um juiz, não só na embaixada. Eu posso manter o sobrenome do meu cônjuge após o divórcio? Pode. Mas isso, assim, quase nenhuma mulher quer, né? Porque assim, hoje, assim, é interessante que mulher quer... Você quase não vê homem com o sobrenome da mulher. E acha que não pode. Acha que a mulher é obrigada a pegar o sobrenome do homem. E eu acho isso muito interessante, porque eu falava que eu não ia pegar nenhum sobrenome de homem. Mas aí, na hora que eu vi um Facuri, o Facuri é do meu marido. Mas eu já pactuei, porque eu falo que tudo é combinado. Eu falei assim, olha, eu até vou pegar seu sobrenome, mas eu não vou devolver em caso de divórcio. Aí tá combinado. Então, assim, a gente não precisa devolver. Nós podemos ficar com o sobrenome. Mesmo ele falando, eu quero que ela tire, se ela não deu causa ao divórcio, não tem um motivo plausível,
ela pode querer continuar. E aí é de vontade dela. Que foi o caso da Tina Turner, né? Que continuou. Continuou até mesmo por conta de nome artístico, né? E quando acontece isso, doutora, a mulher, ela é artista, ela, né, usou o sobrenome do marido, ele pode requerer algum... Pode, mas não consegue, porque ela tem direito que querer. Autoral? Não, tipo, não. Assim, na questão de direito autoral, entra alguma coisa? Não entra por quê? No caso dela, vamos pegar o caso dela, ela estava casada. E aí ela fez a carreira. Divorciou. Ele já pediu ameação do que ela ganhou. Então, ele já ganhou. Então, ele não tem indenização por ela continuar com o nome. Porque ele já dividiu o que conseguiram na constância da união, do casamento. Entendi. Então, o que vem depois não cabe a ele. Entendi. Mesmo que ela continue com esse nome de família que é dele. Aí, doutora, divorciou, tá tudo legal, né? Aí vem as brigas todos os dias por causa dos filhos. E assim... o cônjuge que paga a pensão, porque hoje em dia também, né, antes era uma marca registrada, o homem pagava a pensão. Sim. Hoje em dia não é bem assim. Depois a gente pode até, se você quiser, pode até emendar e falar sobre isso também. Mas o cônjuge que paga a pensão, ele pode simplesmente parar de pagar a pensão quando o filho completa 18 anos? Não, vem. Exceto, tudo eu gosto muito da legislação por conta disso, porque tudo tem umas regrinhas, né? Se ficou pactuado, o que é pactuado? Que se ficou lá na hora do divórcio. Acordado, ficou, né? Acordado, que aos 18 eu pararia e ele pode. Senão ele tem que entrar com ação para parar de pagar. Não é assim, fez 18, parei. Não. Ele tem que entrar com ação para parar de pagar. Que aí chama exoneração de pagamento de pensão alimentícia. Porque senão ele não pode, é por uma ordem judicial também. Então, mesmo que seja no caso de se estipulou pensão para esposo, para o marido, qualquer um que seja, você não pode, se não ficar firmado uma data final, você não pode, a seu bel prazer, resolver parar. Você precisa dessa ordem judicial que movimenta essa nova ação, né, de parar. Ah, sim. Então, tudo tem que ser regulamentado, tudo, né? Doutora, tem a questão também do filho que está estudando, que está fazendo faculdade, né? Como é que entra essa questão também? Por isso que não pode aos 18. Porque aos 18 aí que vem os gastos, né? A gente acha que acaba e começa. Porque aí tem os gastos de faculdade. E muitas das vezes a faculdade é tempo integral. Ele vai continuar não podendo trabalhar, custear os seus próprios estudos. Então, por isso ele não perde. Porque isso não é um benefício para a esposa pagar pensão. Isso é um benefício para o filho de ambos. Então, ele tem esse compromisso com ele, normalmente, até se acabar a faculdade. Normalmente. Então, assim, agora, tem um filho de 20 anos, não trabalha, não estuda, não entrou na faculdade. Esse aí já deu mais que motivo de entrar com um pedido de exoneração de pensão. Porque senão ele não vai fazer nada na vida, né? Até para ajudá-lo. Doutora, apareceu mais uma pergunta aqui sobre o divórcio. No caso, não, é sobre o regime de bens. A pessoa casou, né? O casal casou em regime de separação de bens. Certo. Aí passou-se ali alguns anos, aí a esposa pensou bem, mas agora eu não estou satisfeita com isso. Pode mudar o regime de... Pode. É uma lei, assim, tudo no Brasil é muito novo se não tiver 10 anos. Então, é uma lei nova que pode fazer essa alteração. É via judicial, mas é o que você está falando, assim, mudou a condição. Eu não quero mais. Aqui, que só eu estou colocando. E eu era casado com o regime comunhão universal. E aí faz, não vamos ser assim, vamos colocar uma separação de bens, porque o que é meu, o que é seu é seu. Se é acordado, ele pode entrar no juiz para isso, para essa modificação de bens. O contrário também, né? Era separação total e de repente... Sim, porque a gente junto fez muito. Nós fizemos tudo junto, é o que você está falando, usou o nome, construímos um patrimônio, e é junto, não é justo depois eu ter que parar para ficar discutindo o que eu te colaborei e o que não colaborei. Voltando aí na questão de pensão alimentícia, doutora, quanto tempo demora um processo de pensão? Todos têm o mesmo tempo ou vai depender das circunstâncias? Olha, hoje na justiça não pode dar prazo de nada, né, na verdade, mas é porque depende de muitas circunstâncias. Tem ações que são muito rápidas. Eu falo que tudo que é consensual é muito rápido.
E tudo que não entra consensual, mas se torna consensual, também é célere. Por exemplo, na primeira audiência, que chama audiência de conciliação, se faz um acordo ali. Acabou rapidinho. Agora, se não tem acordo, o outro, eu quero brigar. E vem recurso, e vai em cima de recurso. Aí vai demorar. Então, a própria pessoa, ela dita a dinâmica do processo. A verdade é bem essa. Você fala assim, mas tem processos que demoram 10 anos. Mas é porque você está impulsionando ele há 10 anos. Você não concorda em ceder nem 1 milímetro há 10 anos. O juiz deu uma sentença, você não concorda, você recorreu, perde o recurso, entra com agravo e recorre. Então, não vai terminar. Tem também as questões, aquela pensão que a mulher tá grávida e o cara não assume a paternidade. Então, essas também são bem demoradas, né? Porque aí espera a criança nascer, faz exame. Bom, hoje em dia eu não sei, mas antigamente era bem demorada essa questão, né? Hoje tá mais acelerado? Tá por vários motivos, né? Até porque antigamente demorava 6 meses para sair um resultado de pensão. Às vezes até mais, né? De DNA, né? Hoje DNA é super rápido. Eu lembro do meu primeiro DNA, que foi feito fora do país. Ele demorou horrores, tinha que ser feito fora. E era caríssimo, então pouquíssimas... Era muito mais barato você registrar um filho que não era seu do que contestá-lo na justiça. E essa é uma verdade, então se demorava muito. Hoje o exame sai em 15 dias. Hoje é baratíssimo, todo mundo pode fazer o exame de DNA. Eu falo que hoje ninguém, mesmo que você ame, que você está com uma pessoa, se te passou um fiozinho de dúvida, converse. Porque isso não vai lá, o outro vai ficar chateado só na hora. Mas vocês vão continuar juntos. Porque o exame de DNA hoje é R$350. Olha só. Pra que você vai ficar com essa dúvida na cabeça? E você não precisa da justiça para fazer um exame de DNA. Você chega no laboratório e pede. Agora, se você já separou da pessoa e era um namoro, aí é isso que você está falando, vai demorar? Olha, hoje nós temos exames para fazer esse DNA, a pessoa grávida ainda. Né? Mas aí vai depender se ela quer isso. E hoje nós vamos também pelas provas. Se você tem provas de amor eterno, então, hoje a vida de todo mundo é pública, né? Hoje é. Com certeza. Hoje tem Instagram, tem os podcasts. Então, hoje é muito fácil você saber quem está com quem. E com quantos essa pessoa está. Porque ela vai estar lá, tudo registrado. Então, assim, tem conseguido na justiça, com essas provas, que ele ajude já na gravidez. Que são os alimentos gravitícios, que é o quê? Ajudar nos exames de ultrassom, usar nesse primeiro momento. As coisas que nós precisamos comprar para receber um filho são muito caras. Sim. E aí fala assim, mas depois não é o pai. Olha... Eu ia perguntar isso não. Você ia perguntar. Aí já aconteceu, você já recebeu algum processo assim, de que o cara ajudou, fez tudo direitinho ali, depois o filho não era dele e ele falou, não vou deixar por isso mesmo. Aí pode entrar com ressarcimento, né? Do que ele investiu. Mas eu acho que ainda ficou mais barato do que ele ter que sustentar o resto da vida. Eu acho que cabe até danos morais também, né? Porque... Depende das provas que ela usou no processo. Porque o processo, ela não falou assim, ele é obrigado a me pagar. Não, ela pediu que o juiz determinasse que ela pagasse. E levou algumas provas. Ele teve o direito de defesa. De também, né? Então, assim... É complicado esse assim. Cabe. Se ela foi para tudo quanto é lado e colocou, ele é o pai. E ele acreditou. Entendeu onde cabe o dano? Eu acreditei que eu era o pai. Eu vivi aquela vontade de ser pai. Eu me programei para ser pai. E aí ela me joga na cara que não sou. Aí existe um dano. Com certeza. Doutora, e como funciona a questão de guarda de menores e as suas peculiaridades? Porque a gente sabe que tem guarda assim, guarda assada, guarda total, a guarda compartilhada, né? Como é que funciona isso? Eu gosto muito de falar de guarda. Crianças e adolescentes. Você tem os filhos, mas ele não tem que perder o pai, porque eu perdi o marido. Com certeza. Então, assim, infelizmente, no Brasil ainda tem muito essa, né, de que é da mãe. E, infelizmente, pais e mães utilizam-se dos filhos. Eu falo que o pai, quando ainda tem interesse na mãe, ele visita todo dia. Ele comparece financeiramente, é um amor. Mas, a partir do momento que ele não tem mais esperança ou não tem essa expectativa, ele desconta também no filho. E a mulher, idem. Então, assim,
Usam-se. Hoje tem a lei assim de alienação parental. Quem está falando mal do outro para denigrir, para diminuir ele naquela condição de pai ou de mãe. Então hoje nós temos muitos recursos. Ainda se utilizado muito pouco, mas tem. Eu falo assim, mas como que você prova isso? Na justiça hoje nós temos esses aparatos, né? Tem assistente social, tem psicólogo, que subtrai isso da criança. A criança, quando vê o pai, começa a chorar. Por quê? Então, um psicólogo é capaz disso, de te explicar por que está acontecendo. Ou a mãe está falando mal do pai, ou o pai está tratando mal. Então, você tem que investigar. Não é assim, não quer ir, que algo pode estar acontecendo. Então, assim, agora as guardas. Quando se tem um bom relacionamento, ou mesmo quando não se tem, ele não pode refletir para os filhos. Então, nós temos guarda compartilhada. Essa é a legal hoje, que todo mundo assustou muito. Quando falou assim, olha, não entrou num acordo, é compartilhada. Por que isso? E aí todo mundo assustou, né? Compartilhada, vão dividir o menino no meio. Até hoje se tem isso. O que é isso, compartilhada? Vão dividir o menino no meio. 15 dias comigo, 15 dias com você, uma semana com... Não é isso. Não é nada disso. Compartilhada é o regime legal. A criança tem um endereço fixo, normalmente com a mãe, mas isso vem se mudando. E o pai tem direito de visita, tal qual era. Uhum. E obrigação de pagar alimentos. Porque eu já tive cliente no escritório que falou assim, eu quero compartilhado, porque eu não vou pagar nada. Eu fiz, Ou só vou pagar metade, né? Que ilusão. Não é. Então, nós não estamos falando de alimentos, não estamos falando da visita. Estamos falando da guarda. O que é isso? É o direito que muitas mães tiravam dos pais, dele saber qual é o médico que cuida do filho, qual é a escola que ele estuda, qual é o dia dos pais na escola, qual é o boletim dele, que dia que é a entrega. É o pai poder e dever participar da vida da criança. Eu acho isso, assim, maravilhoso. Eu queria que todo mundo já entendesse essa dinâmica. Então, quem passa pelo escritório sai sabendo disso, porque, olha, não é isso. Eu não estou te tomando a criança, eu não estou dividindo ela no meio. O pai vai ver esse final de semana alternado, uma vez por semana, devolver, dormir ou não, vai ser de acordo com a dinâmica da família. Mas ele tem direito. Ele tem direito de saber se o filho está doente, saber quem é o médico do filho, saber se ele faz terapia. Imagina hoje, que está vindo uma mudança muito grande, né, nas crianças, que estão precisando cada vez mais de um aparato maior. Por que não dividir isso com o pai? Ele leva algumas vezes no psicólogo, ele leva na terapia, ele leva no esporte. Ele tem essa obrigação conjunta com a mãe. Esse é o compartilhado. É o pai poder participar da vida do filho. Não é dividi-lo ao meio. Com certeza. E assim, eu sempre digo que é o seguinte... As pessoas reclamam, né, que hoje em dia os homens são Nutella, que são pai de Instagram, que isso, que aquilo. Mas, doutora, eu não sei se a senhora vai concordar comigo, mas nós mulheres também temos um pouco de culpa nisso, porque eu acho assim que, com toda certeza, a mulher ela tem que trabalhar, ela tem que ter a vida dela e tudo mais, só que a gente tem que ter um limite do que é o nosso dever e do que é o dever do pai, do cônjuge, né? E as mulheres nessa ânsia de querer igualar os direitos, né? Acabou não igualando, acabou tomando para si todos os deveres, né? Houve uma época em que as moças engravidavam dos namorados e tal, e tinha aquela década de 90, anos 2000, aquela coisa assim, eu não quero nada, eu não quero nem um centavo, mas também não vai ver o filho. Então, assim, acabou que deixou o homem um pouco mais folgado, a palavra é essa, porque, e assim, se ela não quer, então, porque já tem essa coisa, né, homem já tem essa coisa de ser mais lento, né, mais lerdo, aí a mulher vai e tira dele a obrigação, se ela não quer, então não quer, fica lá, ela fica lá e eu fico aqui, né, então acabou assim, bom, se eu não vou fazer nada também, então também eu não vou ver, não vou buscar, até porque assim, né, tem aquele lado assim de que o cara reconhece, bom, se eu não vou dar nada, então eu vou ficar na minha, e acaba que isso foi se tornando uma cultura,
cultura do homem. O homem acostumou com essa questão de que ele não precisa fazer nada porque a mulher vai fazer tudo. E assim, eu pelo menos penso que não é assim. Eu acho que cada um tem o seu dever e cada um tem o seu direito, né? A mulher, para ela chegar nesse ponto de ter... Porque direito é uma coisa, mas querer também pegar para si todos os deveres, eu pelo menos não concordo. Não acho que seja assim. Eu nem concordo e nem discordo. Eu vou te colocar o meu posicionamento, que eu falo que eu brigo muito por conta disso. Os homens mudaram mesmo. Os homens estão começando a entender que o papel já não está mais isso é meu, isso é seu. Homens estão entendendo que nós chegamos para conquistar espaços, que nós vamos trabalhar fora, mas que eu não sou mais a dona de casa. Então, e eu brinco, tomara que a minha família não esteja me ouvindo, que eu já briguei muito na família por conta disso, porque eles falam assim, mas eles justificam que eu posso fazer tantas coisas porque o meu marido me ajuda. E aí eu começo a discussão, ele me ajuda onde? Não, ele não me ajuda. Ele não me ajuda a arrumar a cozinha porque ele come lá, então ele está lavando o que é dele. Ele não me ajuda com o filho, porque o filho não é meu sozinho. Exatamente. Ele está fazendo 50% que é dele. Ele não me ajuda em casa, porque ele também mora lá. Então, eu acho justo que se eu estou limpando a casa, ele também esteja. Se eu tenho funções com meu filho, que ele também tenha. Porque também é dele. Então, eu acho que, assim, tem muitas mulheres mesmo que, na ânsia do dever, não quis tirar o homem do comodismo dele. Exatamente. E aí vive cansada, vive estressada e vive não dando conta de tudo. E o homem, por outro lado, joga isso na cara dela. E os homens estão entendendo isso. Então, eu acho que é mais assim, do conversar mesmo. Sabe, vamos sentar e vamos conversar. Como que vai ser nossa casa? O que você vai poder me ajudar aqui? Porque eu não vou mais fazer tudo sozinha. Porque eu também estou colaborando com as despesas da casa. O que vai ser nosso? Então, eu vou arrumar a cozinha, eu vou lavar, você vai secar? Eu vou lavar banheiro, você vai lavar o quintal? Eu vou fazer isso, você vai fazer isso? Por quê? Porque é família. Isso é família. Família não é mais aquela que o homem sai para jogar futebol e a mulher está limpando casa. Não é mais aquela que o homem tem um momento de lazer porque trabalhou a semana inteira e a mulher está arrumando casa mesmo tendo trabalhado a semana inteira. Então, a sociedade mudou. Compete a nós também mudar o nosso espaço. Eu acho que compete a nós. Porque, assim, fomos atrás de direitos. Mas quer me mandar só o dever? Não. Não, obrigada. Então, vamos compartilhar tudo. E tem muitos homens dispostos a entender. Eu acho que precisa mais mulheres fazendo eles entenderem que a casa é nossa, o filho é nosso, a escola é do nosso filho, então eu não tenho que ir sozinha, eu não preciso ir em todas as consultas médicas, meu marido também pode ir. Meu marido tem a obrigação de saber que hora que é o remédio do filho, porque nós seremos mais descansadas. E isso fará de casamentos mais duradouros. Eu entendo dessa forma. Eu não sei se eu te contradisse ou se eu fui a favor do que você pensou. Não, eu acho que a gente está na mesma linha de raciocínio. E assim, eu penso também que nessa questão de falar, eu não quero pensão, eu não quero isso, não quero aquilo, e não quero também que o genitor conviva. Eu penso que a mulher, ela não tem esse direito. Porque isso, na maioria das vezes, vem por conta não é dela. De uma raiva, né? Não. De uma contrariedade dela. E eu acho isso totalmente errado, porque assim, ela escolheu aquela pessoa, ela sabia tudo que vinha, né, a bagagem que vinha junto. Então, ela não tem direito de escolher isso em nome da criança que nem chegou ao mundo ainda. Não tem. Porque eu falo assim que duas coisas que uma coisa que a gente pode escolher na vida, quem vai ser o pai do meu filho. E a outra coisa é não abrir mão do direito do meu filho, porque não é meu. Mas eu não precisa, deposita na caderneta de poupança. Aos 18 anos ele decide o que vai fazer com o dinheiro. Se ele quiser doar para a caridade, ótimo. Quiser devolver para o pai, ótimo. E se quiser gastar à toa, ótimo. É dele. Eu não posso abrir mão de um direito que é dele. E as mulheres precisam também entender quando eu tenho melhores condições de cuidar do meu filho. E quando não. E tá tudo certo. Hoje a guarda fica com o pai. Porque hoje talvez ele roda turno e nos dias que ele está à noite vai dormir comigo. Mas ele tem disponibilidade o dia todo. Por que não ficar com a guarda com o pai?
Por que você vai sofrer por conta? Não é um sofrimento, é amor isso. Querer dar o melhor para o filho é amor. Então, eu acredito muito nessa fala, sabe? Dessa mulher, ai, mas como que todo mundo vai pensar de mim? O que o outro pensa é problema dele. Nós precisamos fazer a leitura do que é melhor para os meus filhos, para o meu contexto familiar. Exatamente. Doutora, em que casos se destitui o pátrio poder? Olha, são casos sérios. Por exemplo, maus tratos. E é interessante que eu já tive muitas clientes, não foi uma só não. Muitas clientes me perguntando, meu marido vai falar para me perder a guarda. Ele vai entrar porque eu tô namorando com outro. Eu falo assim, o que tem? Você pode namorar com 10. Eu já ouvi, né, homem dizer, eu vou tirar o meu filho da minha ex porque ela tá deixando com a mãe pra ir pra balada. Mas ela não tá deixando a criança na rua, ela tá deixando com a mãe Hoje dela. É literalmente os maus tratos. A mãe espanca, deixa a criança em negligência. Você chega lá, a criança está sozinha, abandonada, sem comida, lugar sujo. E isso faz você perder. E eu acho que isso também é uma forma de alienação parental. Quando o homem diz que vai tirar a criança dela. Porque geralmente são homens que não estão felizes com a separação, que querem a mulher de volta, né? Sim, é isso. Por algum motivo. Ou, no caso dos narcisistas, né? Que ele é o melhor. Sim. Mas aí é o que eu falo. Hoje as mulheres precisam parar de acreditar no coleguinha de trabalho ou no que fala o ex e procurar um advogado. Que literalmente vai te explicar o que está na lei. Então, quando eu perco a guarda? Nos casos de violência, que eu até trouxe para você aqui, ó. Enfrentamento de violência contra mulheres e meninas. Então, isso serve também para as crianças, no caso de violências e maus tratos. Então, violência sexual, violência psicológica, violência física, tudo isso que se comprovado que ela está num ambiente que oferece isso, sim, eu posso perder a guarda. Entendi. E quando os pais ou um deles abrem mão do seu filho, ele pode se arrepender, voltar atrás e a qualquer momento? Esse a qualquer momento me deixa assim com uma... Porque pode. Ele pode movimentar a justiça quantas vezes ele quiser. Agora, vamos supor, hoje eu abri mão. Uhum. Olha, e eu tô com um caso assim. Olha, eu não tenho tempo, não tenho disponibilidade... Eu vou deixar para você a guarda unilateral, é só sua. Você resolve o médico, você resolve a escola, eu só vou visitar. Ele abriu mão. Ok. Vamos supor que daqui a um mês ele se arrependa. A justiça não é um joguete também. Tem que ter mudado. O que mudou, né, em um mês que agora você tem condições de ter a guarda? Então você tem que trazer para o judiciário, não basta falar, arrependi. Não. Porque você quis, você percebeu naquele momento que você não tinha condições. O que mudou? Então, se mudou, sim. Você pode a qualquer momento. São duas coisas. É alimentos e direito de regulamentação de guarda e de visita. Essas ações, elas são para aquele momento. Todas as vezes que tiver modificação, você pode entrar e pedir. Significa que você vai conseguir? Não. Mas se você tiver um contexto, um motivo justo que consta na legislação, sim, você consegue. Certo. E em casos, no caso de pátrio poder, quando eu não quero cuidar do meu filho, o meu cônjuge também não, e eu entrego para o Estado. E o meu filho foi adotado, está com outra família, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Aí, de repente, eu me arrependi e eu quero meu filho de volta. Não pode. Você só pode querer arrepender. E eu vou te falar, para você perder a guarda, porque o Estado tenta. E como tenta? Porque, e eu falo que eu, particularmente, não estou fazendo nenhuma crítica. Eu acho que tenta demais. Tenta muito voltar para a família. Por quê? Porque é uma obrigação do Estado, assistência social, dar amparo, proteger a família, proteger a criança. E o melhor para a criança sempre é a família. Teoricamente. Então, o Estado tenta recolocá-la. Agora, eles não quiseram. Então, a partir do momento que destituiu o poder familiar, ele não restaura. Ele não restaura. Aí é para todo sempre.
Então, o medo que as famílias têm de adotar é esse. Fala assim, e se a família arrepender? Não, calma. Ela teve o tempo dela. Agora, não tem como ir lá atrás e falar que eu quero. Porque depois que tá bonitinho, cuidado, bem arrumadinho, lindo, maravilhoso no Instagram, aí eu quero? Não, aí você não tem de volta. Você perdeu o seu poder familiar, entregou, o Estado não te devolve, não. E existe algum tipo de punição na lei para aquele que desobedece, vai na porta da escola, tenta se aproximar da criança? No caso, às vezes a criança é adotada bebê, nem sabe quem é aquela pessoa, e aí de repente ela começa a querer participar. Mas isso não tem muito isso, não. Não tem, não. Não tem porquê. Eu vou te contar, até para tranquilizar todo mundo. Quando você adota a criança, primeiro que no documento que você tem, não vem falando. Tem restrito no cartório quem eram os pais biológicos. Mas ela não tem acesso a endereço, para quem foi. Ela não tem esse acesso. Não, porque a gente vê muito filme dos Estados Unidos, Sim. né? Que lá com 18 anos se abre quem era meu pai, mesmo se for uma doação de óvulo, de esperma, e aí eu posso saber quem é. Aqui no Brasil não tem isso. Não existe isso. Então, isso não vai ser aberto aos 18 anos, vai ser aberto nunca. Lógico, com rede social, ela pode acabar, porque troca-se de nome de família. Então, se você chama Aldo Maria Silva Facuri, coloquei meu filho em adoção, ele não vai ter esse Facuri para me procurar ele nas redes sociais. Ele vai ter outro nome, que a família vai escolher. Normalmente, quando é uma criança maior, que infelizmente é muito raro você adotar bebê, e até que eu gosto muito das falas da doutora André, da doutora Jussara, que fala que, na verdade, procuram-se as Ferraris da adoção, que é branco, novo, saudável, de olho claro. Então, assim, raríssimo, né? Porque se ele tiver todas essas condições, é bem perigoso da família, se não quiser, até vender. Então, assim, é mais raro acontecer isso. Por quê? Porque o Estado também tenta reaproximar a família até 1 ano. Ela vai tentando essa condição. Então, por causa de uma condição social, tira a criança. Por maus tratos, por negligência. Mas ele tenta dar amparo àquela família para voltar a criança para o lar. Então, por isso que se tem crianças mais velhas, 2, 3, 5 anos. Porque naquele período ela ficou tentando retomar a família biológica. Mas eu acho que ainda é uma fase legal para adoção, né? Ainda eu acho que a fase mais crítica, tanto para um lado quanto para o outro, é a partir de que a criança começa a entender mesmo, né? 8, 10 anos, adolescência, porque não que seja que isso seja uma regra, né? Sim. Mas vem toda uma bagagem, né? Emocional da criança, de contexto. Ela sabe quem é o pai, sabe quem é a mãe, né? Ela já foi ela negligenciada, ela sabe que ela foi deixada, que ela foi abandonada, né? Que ela já foi não querida, né? Isso incute na criança também aquela coisa de eu não vou me abrir para essa pessoa, porque de repente ela pode me... Porque passa na cabeça da criança também, porque tem esse lado também, de que quem adota também, quem coloca para adoção não pode voltar atrás, mas quem adota também tem essa questão, né? Adotou é para sempre também, ou não? Então, eu tô vendo muito caso de devolução. E eu fico muito entristecida. Porque eu participo de algumas audiências que têm visto muito isso. Por quê? Porque até colocar o nome, vai-se um trâmite. Igual, assim, para adotar, tem curso, tem vários requisitos. E aí, naquele período, tem o período de convivência, que é até 1 ano. Nesse período de convivência, infelizmente, ou felizmente também, porque se é para ficar judiando, também, né? Você pode falar, não adaptei. É um direito, aí você devolve. Mas depois que está lá, que você é o pai, que você já adotou, firmou a adoção, aí é irrevogável. Mas até lá você pode devolver, sim. Entendi. Doutora, e qual é a diferença entre adoção e família acolhedora? A gente ouve muito se falar em família acolhedora, né? Como é que funciona isso? É diferente da adoção? É muito diferente, muito diferente. Eu entrar na lista da adoção, que eu quero adotar uma criança, eu vou fazer, tem todos os requisitos. E família acolhedora também tem alguns requisitos, mas eu sei que eu não vou ficar com aquela criança. Eu estou oferecendo o meu lar transitoriamente.
para aquela criança se sentir acolhida. Mas eu jamais vou falar para ela, aqui você tem a sua família. Não, você tem uma acolhida. É um amigo, um tio, aquele que te dá amparo, te dá amor. Mas, em algum momento, esse laço... Não que ele vai ser rompido, porque eu acredito que laços de amor não se rompem. Não se rompem, né? Então, assim, aí quando ele encontra uma família adotiva, aí sim ele vai de forma permanente. Mas a acolhedora é transitória. Existem muitos casos de família acolhedora, e por quê? Aqui o Beira aparece, eu tive numa última reunião, interessante você estar me perguntando isso, porque eu não coloquei isso no meu contexto, que eu trabalho com adoção, interessante, né? Porque é raro. Família, né? Então, mas é muito raro o advogado que fala aí disso. Aqui o Beira parece que são só 6 famílias acolhedoras. São muito restritas. Porque, assim... Às vezes a gente está no nosso corre do dia a dia, ou tem seus próprios filhos, e acaba que fala, nossa, mas será? E aí se eu confundir, amar demais, não quiser entregar? Porque tem isso, a gente vê muito isso. Porque aqui não funciona muito igual nos Estados Unidos. Porque a gente vê isso lá, é comum. Comum. E aqui ainda não. Mas, assim, você falou agora mesmo sobre os filmes que a gente vê, e a gente imagina que seja daquela forma, né? Pelo que a gente vê nos filmes, acontece muito, e às vezes acontece também muito de maus tratos com essas crianças, porque como existe uma remuneração, né, vamos dizer assim, por parte do governo, a pessoa às vezes pega lá 5, 6, 10 crianças somente para fazer um bom salário, né, em cima dessa família acolhedora. E aí acaba que às vezes... Isso é muito filme também. É muito filme também. É muito filme. Não é bem assim que acontece. Não, porque aqui no Brasil não é assim. Primeiro que tem assim, a pessoa não vive disso. Porque até para você tanto entrar na lista de espera para adoção, como numa família acolhedora, você tem que comprovar renda, comprovar idoneidade moral, comprovar que tem condições de recebê-la. Então, assim, tem vários requisitos. Então, ela não vai viver disso. Isso é impossível aqui no Brasil, nesse contexto. Porque aqui ainda não se tem essa cultura de que a pessoa vive daquilo para cuidar de criança. Não é. Aqui tem as próprias casas, né, para isso. Uhum. É onde fica a criança, mas não família acolhedora, não. No caso de arrependimento do adotante, ele pode voltar atrás e devolver o adotado? Nesse período. Esse período, sim. Tem o período de adaptação. Tem esse período de adaptação. E é assim, eu acredito que essas pessoas, elas passaram pelo curso mal passado. Porque você precisa estar preparado, né? Até porque ninguém imagina o dano fala do dia para a noite eu vou adotar uma criança fala. Né? Mas é porque a adoção... Eu queria muito falar muito sobre isso, mas eu não tenho o poder de fala, que todo mundo questiona tanto, né? Uhum. Porque todo mundo fala assim, precisa ter o lugar de fala. Se você vai falar de negritude, se você vai falar de racismo, você tem que ter lugar de fala. E de adoção também eu não tenho esse lugar de fala, porque eu sequer estou em lista de adoção. Mas eu acho que, assim, quem entra nessa lista tem que saber que não é caridade. Você não está fazendo caridade. Que você... deveria não escolher tanto. Porque, infelizmente, você escolhe muito, porque lá tem os critérios, né? Você quer menino ou menina, que idade, que cor. Você pode escolher. E quando você tem uma família, você não escolhe o que você vai ter grávida. Você não escolhe o filho que você vai ter quando você tem um filho gerado. E da mesma forma, você não devolve. Então, eu acho que tem que entender que é literalmente esse laço de amor, de afeto. E eu gostei muito de ouvir outro dia, e ele vai me desculpar estar usando o nome dele aqui, Dr. André Tuma. Ele é promotor de justiça, e ele usou uma expressão que eu guardei para mim, que todos nós somos filhos biológicos e filhos adotivos. Filho biológico, todo mundo é filho de alguém, inclusive aqueles que estão lá para adoção, são filho de alguém. E adotivo, porque você tem que escolher adotar por amor todos os dias a pessoa. Então, você tem que escolher amar. E você vai saber que você vai passar por dificuldade. Porque a criança vai dar birra, vai chorar, vai fazer o que você que não quer. Porque ela é uma criança. Vai fazer seus testes. E ele fala, não era bem isso que eu queria.
Isso, nós precisamos quebrar isso, né, na adoção, para você estar preparado, que não são flores, mas é lindo. É filho, você tem filhos? Tenho. Não é isso? É isso. Eu brinco muito com os meus, não, brinco muito assim. Filhos, tê-los ou não tê-los? Se tê-los, não ter como devolvê-los. Porque, assim, a maternidade, ela é muito difícil, mas é maravilhosa, é o melhor sentimento que tem. E tem aquela também, né? Filhos, tê-los ou não tê-los, mas se não temos, como sabemos, né? É isso, se não então, ter, como sabê-los, e depois de tê-los, não ter como devolvê-los. Né? Doutora, só pra gente encerrar... Nossa, né? Já, né? A conversa chamar muitas vezes. Vou te chamar com toda certeza, porque eu quero aprofundar também nos casos de violência contra a mulher, né? Então, assim, só pra gente encerrar, quais são, assim, os casos mais... que mais existem, assim, em relação à violência à mulher, né? E outra coisa, se existe também o lado contrário, né? Se você recebe muitos casos também na questão, assim, de que o homem é abusado pela mulher. Porque, assim, né? Pode existir. Pessoas são pessoas, né? Eu falo sempre que não tem muito essa questão de homem ou mulher. Vai muito do gênio da pessoa também, né? Tem mulher também que é impossível, né? E ela se relaciona com um homem que é mais calmo, mais tranquilo, então... Assim, homens, eu vou te falar a verdade. Se eu recebesse, eu mandava criativo. Por quê? Por que eu falaria isso? Bom, violência contra o homem. Existe? Claro que existe. É o que você está falando. São pessoas. Então, nós não podemos falar que a mulher é maravilhosa, é princesa. Não, porque depois que casou também é outra coisa, né? Mas o homem, ele tem mais condições... de voltar para o lar materno. Porque mãe sempre vai estar de braços abertos. E mulher ainda é vista aquela assim, o que ela fez? Homem tem mais condições financeiras. Infelizmente, que a gente ainda precisa conversar disso. Sim. Porque ainda recebem mais no mesmo cargo. Então, homens têm mais condições financeiras. E fisicamente ele é mais forte. Então, ele não precisa bater numa mulher se ela também está avançando. Basta ele segurar. Exatamente. Então, entendeu? A violência do homem, porque eu não acredito muito nela. Porque, assim, física, biologicamente, ele é mais forte. Patrimonial, ele tem mais condições de mercado. Psicológica, ele tem colo de mãe. E moral, ele pode ir procurar o terapeuta. Agora, mulher... que eu falo muito das violências. As mulheres, elas sequer sabem que ela é violentada. Sequer sabe disso. Eu recebi uma mulher outro dia que ela foi conversando comigo e eu fui mostrando para ela... Não é que eu fui mostrando, ela foi me contando a realidade dela. Eu falei assim, isso é uma violência. Ela, que violência? Eu falei assim, psicológica. Ele te deixa inferiorizada todos os dias. E aí... conversando com ela, descobriu que ela sequer lembrava de que comida ela gostava. Olha que triste. A mulher sequer lembrava do prato que ela gostava de comer. Porque ela só podia fazer o que ele gostava. E não era para agradar, que era uma exigência dele. Ele que fazia o mercado, ele só comprava o que ele comia. Então, assim, olha a violência psicológica, ela foi aniquilada. Então, assim, tem as violências todas que uma mulher sofre, né? A física é aquela que todo mundo vê. Mas, infelizmente, eu recebi uma cliente outro dia que ela era fisicamente agredida, mas ela ainda virou para mim e falou assim, mas eu provoco ele. Então, ele coloca na cabeça dela, pela violência psicológica, que ela é culpada dele bater nela. Você é louca, você me provoca, você... E ela acredita. E ela acreditou nisso o casamento inteiro, que foram 30 anos. Ela acreditou que ele era violento porque ela provocava. Porque ela não arrumava a casa do jeito que ele queria, que deixou a comida esquemar, ou não fez do jeito que ele gostava. E aí ela apanhava por isso e ela acreditava que ela era culpada. Então tem as violências patrimoniais, sexuais, que a gente precisa voltar para falar delas. Sim, com toda certeza, né? Eu falo muito, né? Às vezes já se arrependeu da sua primeira estreia. Imagina, e eu também falo muito. Então aí a gente combinou direitinho, né? Mas assim, eu vou pesquisar mais alguns assuntos, né? Vou inserir esses que ficaram faltando ainda, né? Ficou faltando muita coisa. E a gente vai, sim, marcar um novo encontro, né? Com toda certeza. E vai colocar todo esse papo em dia.
Com toda certeza. Foi um prazer, Alda, te receber aqui na estreia do podcast. Foi assim, foi um acerto, né? Eu gostaria de agradecer demais a doutora Natália Salge, né? Que eu corri para ela, falei, Natália, me ajuda. Eu preciso de uma pessoa, né? Porque vai estrear o podcast, eu preciso de uma pessoa maravilhosa para a estreia ser sucesso, né? Ela falou, não, pode deixar que eu já vou te passar agora, minha amiga doutora Alda. E foi, assim, um acerto tremendo. Então, eu quero agradecer vocês duas, né? Doutora Natália pela indicação, porque acaba que vira uma responsabilidade dela, imagina. Também, né? Com toda certeza. E sua, de acreditar nisso. E eu tô muito feliz. Eu acho que vai ser um sucesso o seu podcast. Tomara. Tem tudo pra ser assim, uma Tomara. pessoa assertiva, tranquila, que deixou literalmente a gente fluir numa conversa assim, tranquila e amistosa. Muito obrigada pelo carinho, pela pessoa que você foi aqui comigo hoje. Muito obrigada. Com toda certeza. E pra mim também foi um prazer.